Olá, turma! Sejam bem-vindos! Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Química na Cozinha. Hoje nós vamos aprender a fazer um pão, mas antes vocês vão ouvir um pouco sobre a história do pão. Escutem aí! O pão é o alimento mais popular no mundo, sendo produzido em quase todas as sociedades. Entretanto, ele não foi feito sempre da mesma forma e nem teve sempre o mesmo aspecto. Ao longo do tempo, sua produção foi se alterando até chegar ao que nós temos nos dias de hoje. Estudos apontam que os pães começaram a ser produzidos há aproximadamente 6.000 anos na região da Mesopotâmia, onde hoje está situado o Iraque. Eles foram difundidos por várias civilizações da antiguidade. Esse pão era resultado de uma mistura seca, dura e amarga feita à base de farinha de trigo. Hoje em dia, o pão está por todo o mundo. Sua fabricação envolve vários métodos diferentes que resultam numa variedade enorme de tipos e qualidades de pães. Na aula de hoje, por exemplo, vamos aprender um pão bem fácil de fazer em casa mesmo. Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre a história do pão, vamos colocar a mão na massa? Primeiro, nós vamos aos ingredientes. Mas espera aí, o que são ingredientes? Um ingrediente é uma substância que faz parte de uma mistura, num sentido amplo. Em culinária, as receitas especificam quais ingredientes devem ser utilizados para preparar um prato específico. Mas na realidade, esses ingredientes são, muitas vezes, substâncias químicas, como a água, o sal, o vinagre. Mas essas substâncias nós vamos estudar nas próximas aulas. Ok, os nossos ingredientes ou substâncias de hoje são uma xícara de leite, um ovo, 1,5 colheres de sopa de manteiga ou óleo, 5 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 colher de sopa de fermento biológico. O fermento biológico você pode encontrar ele em sachê pequeno de 15 gramas ou nessa embalagem um pouquinho maior. É muito importante que nós usemos a quantidade certa de cada ingrediente para que a nossa reação aconteça de forma correta e que ela aconteça do jeito que queremos. Ou então toda receita pode ir por água abaixo. Na química, esse balanceamento entre as substâncias é chamado de estequiometria. Na cozinha, costumamos encontrar medidas como copo, xícara, colher. Isso porque nem todo mundo tem os instrumentos precisos para calcular os pesos e medidas em quilogramas, gramas, litros e mililitros. Mas essas medidas com os utensílios de cozinha também são válidas. Os copos, as xícaras e colheres que temos em casa equivalem, por exemplo, aos medidores que compramos. Mas atenção! Se na receita se pede 1 xícara de leite e 3 xícaras de farinha de trigo, você deve utilizar a mesma xícara ou o mesmo copo para medir esses ingredientes. Nunca troque. E as colheres? Nós temos colher de sopa, de sobremesa, de chá e de café. Esteja atento aos tamanhos. Cada tamanho é uma medida diferente. Esse pão é facinho de fazer. Primeiro nós vamos colocar a massa, o trigo, as 3 xícaras de farinha de trigo, de luva, né, gente? Ou então a mão bem lavadinha. Vamos abrir um buraco no meio e vamos colocando os líquidos. E vamos misturando. Nós vamos misturando devagarinho, para não espalhar. Isso aqui vocês podem misturar também dentro de uma bacia. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para todos vocês verem.
Depois que nós colocarmos todo o leite, misturarmos mais um pouco, vamos colocando os outros ingredientes. O açúcar e o ovo. O ovo, para não fazer aquela sujeira, a gente põe no meio e vamos misturando. Vocês não precisam ter exatamente essa espátula aqui, pode ir misturando assim com a mão, ó. Isso aqui é para ficar bonitinho que eu estou fazendo assim. Aí vamos colocar o sal e a manteiga. Nessa receita, se vocês não quiserem colocar a manteiga, vocês podem colocar margarina, podem colocar óleo. Faz o mesmo efeito. Vou dar uma mexidinha aqui, pôr a mão na massa. Assim, ó. Quando estiver misturado bem, aí você vai colocar o fermento. E agora você vai sovar essa massa. Gente, depois que nós misturamos tudo, amassamos bem o pão, sovamos, isso se chama sovar, você vai pegar ele, colocar dentro de uma bacia, vai cobrir com um filme PVC, aquele filme plástico, ou um paninho, vai colocar em cima e vai guardar dentro do fogão, num lugar escuro, por 2 horas. Tá? Isso vai acontecer a fermentação. Tá? Quando acontecer essa fermentação, aí que nós vamos modelar os pães para pôr no forno para assar. Vou adiantar esse processo para vocês verem mais tarde, ok? A fermentação é um processo químico em que alguns fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Eles dependem disso para viver. Existem alguns tipos de fermentação, como a láctea, acética e alcoólica. Esse último tipo é o mais comum na produção de pães. Durante o processo de fermentação, se obtêm as seguintes substâncias: o gás carbônico, que faz com que a massa cresça e contribua para a formação daqueles furinhos que vemos no interior do pão; o álcool, que é eliminado quando a massa é assada; e os compostos orgânicos, que dão aquele cheirinho gostoso, característico do pão quando ele está assando. Que delícia! Agora nós vamos ver como ficou nossa fermentação. Olha, gente, o tanto que fermentou. Aí nós vamos farinhar a bancada. Jogar um pouquinho de farinha de trigo para nós abrir essa massa e colocar na forma. Com o rolo nós vamos abrir um pouco essa massa. Muito fácil. Se não tiver um rolinho, pode pegar uma garrafa, um copo, qualquer coisa que seja cilíndrico, você pode abrir essa massa. Nós vamos fazer 2 pães aqui. E nós vamos enrolar ela assim, essa massa. Assim, ó. Depois que eu enrolei, eu vou dividir aqui ao meio, tá? Ao meio. Vou pegar uma forma, um tabuleiro. Vou untar esse tabuleiro. O que é untar? Aí você vai passar um pouquinho de manteiga. Passar um pouquinho de manteiga, pode ser com um guardanapo, não precisa ser com pincel necessariamente. Isso aqui é para não grudar o pão. Certo? Passou. Você joga um pouquinho de farinha de trigo, que se chama enfarinhar, que é para não grudar o pão. Faz isso. Certo? E agora nós vamos colocar o nosso pão, 2 pães aqui. Vamos levar
cobrir novamente e deixar ele crescer mais um pouco. Por aproximadamente uns 30 minutos você vai guardar e vai esperar ele crescer. Quando você, daqui uns 30 minutos, olhar que ele já cresceu, ele dobrou de tamanho, aí você liga o forno e deixa o forno aquecer por uns 10 minutos e coloca ele no forno para assar. Gente, agora nós vamos ver o tanto que cresceu. Olha! Nossa, olha o tamanho. Agora, antes de levar ao forno, nós vamos pincelar uma gema. Eu tirei a clara, somente a gema do ovo. Nós vamos pincelar aqui por cima. Por que que a gente faz isso? Para dar aquele douradinho bonito, apetitoso do pão. Cada um vai preparar o seu pãozinho, fotografar, comentar e mandar a foto para eu ver, ok? Agora nós vamos levar o nosso pão ao forno. Depois de pré-aquecer o forno por 20 minutos, levamos o pão para assar por 30 minutos a temperatura de 220 graus Celsius. Mas fique de olho, quando você vê que o seu pão já está douradinho e com aquele cheirinho gostoso, já é hora de tirar. Gente, então esse aqui é o resultado do nosso pão. Ficou muito bonito. Ele fermentou bem, ficou douradinho. E eu vou deixar só esfriar um pouquinho para a gente saborear. Esse aqui é a nossa química na cozinha.